Você está prestes a vender a sua casa? Espere, só mais um minuto, porque eu estive exatamente onde você está agora. E quase cometi um erro que teria mudado o rumo de tudo. A proposta era boa, justa, até generosa, se formos pelos números. Todo mundo à minha volta concordava. Aceita, não pensa duas vezes. E eu quase aceitei. Estava há dias de assinar. A papelada pronta, a mudança planejada, o próximo endereço já escolhido. Tudo fazia sentido na superfície. Mas havia algo errado. Não era algo que eu conseguisse explicar para os outros, nem para mim mesmo no começo. Era uma sensação pequena, mas persistente, como se estivesse prestes a abrir mão de algo que não sabia nomear. Como se a decisão lógica estivesse me tirando de um lugar que, por alguma razão, me segurava de um jeito que eu ainda não entendia. Nos últimos dias antes da assinatura, essa sensação cresceu. E foi aí que percebi. Algumas casas não são apenas imóveis. Elas são pontos de força. Lugares onde prosperidade, proteção e equilíbrio se concentraram silenciosamente ao longo dos anos. Você não vê isso quando entra pela primeira vez. Não está escrito nas paredes. Não aparece no laudo de avaliação. Mas está lá. E quando você sai, você sente a falta. Tarde demais. A maioria das pessoas nunca percebe. E é justamente por isso que tomam decisões que enfraquecem a própria jornada. Eu não vendi. E nos meses seguintes, entendi por quê. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Talvez esteja sentindo essa mesma inquietação. Talvez algo dentro de você esteja pedindo para você parar e olhar com mais atenção. Antes de ir embora. Antes de deixar para trás o que sustenta você de formas que você ainda não consegue ver. Se isso faz sentido para você, se inscreva no canal agora, porque o que vem a seguir pode mudar completamente a forma como você enxerga o lugar onde vive. E a próxima pergunta é inevitável. Como saber se a sua casa é um desses lugares? Você já reparou como algumas pessoas mudam de casa constantemente e nunca parecem encontrar estabilidade? Elas trocam de endereço a cada 2, 3 anos, sempre em busca de algo maior, mais moderno, melhor localizado. E a cada mudança carregam a mesma sensação de recomeço, de instabilidade, de algo que nunca se completa, como se estivessem sempre começando do zero. Não é julgamento, é observação. Porque existe uma diferença profunda entre habitar um espaço e apenas ocupá-lo. Quando você ocupa, você usa. Quando você habita, você alimenta. E o espaço, por sua vez, alimenta você de volta. Isso não é poesia. É um princípio esquecido. Toda estrutura absorve, toda parede guarda, todo espaço onde você vive, dorme, chora, celebra, decide, esse espaço se torna um registro vivo de quem você é. E com o tempo, se você permanece, se você cuida, se você investe emocionalmente, esse lugar deixa de ser apenas um cenário. Ele se torna um aliado silencioso. É por isso que existem casas onde tudo parece fluir melhor. Você conhece alguém assim? Aquela pessoa que vive no mesmo lugar há anos, talvez décadas. A casa não é grande, não é luxuosa, mas sempre que você entra ali, sente algo diferente. Uma paz, um equilíbrio, como se aquele espaço tivesse uma força própria. E tem. Porque aquele lugar foi sendo construído por dentro. Não apenas com tijolos, mas com intenções, rotinas, conversas importantes, decisões tomadas à mesa da cozinha, noites em que alguém ficou acordado até tarde tentando resolver algo impossível. E conseguiu. Tudo isso fica. Tudo isso se acumula. E quando você vive em um lugar assim, você não está apenas protegido do vento ou da chuva. Você está ancorado em algo maior. Algo que sustenta a sua energia, que organiza o caos externo, que devolve clareza quando o mundo tira. A pergunta então é simples. Sua casa é apenas um endereço? Ou ela já se tornou um ponto de força? E se ela já é, você realmente quer abrir mão disso agora?
Existe uma sabedoria antiga que quase foi esquecida. Ela está presente em todas as culturas tradicionais, de formas diferentes, mas dizendo a mesma coisa. Os lugares têm memória, e essa memória influencia quem vive neles. Não é superstição. É reconhecimento de algo que a lógica moderna ignorou. A continuidade importa. Quando você planta uma árvore, ela não dá frutos no primeiro ano. Ela precisa de tempo, raízes profundas, solo que a reconheça. E quando finalmente frutifica, você não arranca ela do chão para plantar em outro lugar. Você colhe, você cuida, você protege. Sua casa funciona da mesma forma. Cada ano que você vive ali, algo invisível se aprofunda. Sua presença se entrelaça com aquele espaço. As paredes conhecem o som da sua voz. O chão conhece o peso dos seus passos. A luz que entra pela janela de manhã sabe em que momento do dia você mais precisa dela. E isso cria algo raro, estabilidade emocional profunda. Você já percebeu como é mais fácil pensar com clareza em certos lugares? Como certas decisões difíceis ficam mais simples quando você está em casa, sentado naquela cadeira, olhando pela janela que sempre olha? Não é coincidência. É porque aquele espaço já te viu enfrentar outras coisas, já testemunhou suas vitórias silenciosas, e agora ele te devolve essa força. Mas quando você sai, quando você vende, quando você fecha a porta pela última vez, você não está apenas mudando de endereço, você está interrompendo um ciclo de acúmulo. Pense bem. Tudo o que você construiu emocionalmente naquele lugar, todo o equilíbrio que foi se formando ao longo dos anos, toda a sensação de pertencimento que finalmente começou a se estabilizar, tudo isso precisa recomeçar do zero no próximo lugar. E talvez você consiga reconstruir. Talvez. Com tempo, com esforço, com sorte. Mas e se o lugar de onde você está saindo já era raro? E se aquele espaço tinha algo que o próximo nunca terá? Porque nem todo solo é fértil. E nem toda casa se torna um ponto de força. Algumas apenas abrigam, outras sustentam. E você está prestes a descobrir como reconhecer a diferença. Você já conheceu alguém que vendeu a casa e depois ficou diferente? Não estou falando de arrependimento óbvio. Estou falando daquela mudança sutil, aquela pessoa que sempre foi centrada, equilibrada e de repente parece estar à deriva, recomeçando eternamente, buscando algo que não consegue mais encontrar. Ela mesma não sabe explicar. Diz que foi apenas uma mudança de endereço, que faz parte da vida, que estava na hora de trocar. Mas você sente, algo foi perdido. E o mais difícil é que essa perda não é imediata. Ela é gradual, silenciosa, como tirar lenha de uma fogueira, uma por uma, até perceber que a chama não volta mais. Porque o que sustentava aquela pessoa não estava apenas dentro dela. Estava também no lugar, na rotina, na janela onde ela tomava café, no quarto onde dormia profundamente. Na sala onde conversas importantes aconteciam sem esforço. Era um sistema, e ela quebrou o sistema sem saber que ele existia. É isso que quero te poupar, porque nem toda decisão que parece lógica leva para onde você imagina, e nem toda oportunidade financeira compensa o que você perde em troca. Existe algo chamado solo fértil emocional, e ele não é feito de dinheiro. Ele é feito de tempo, de presença, de momentos repetidos que criam raízes invisíveis. Quando você encontra um lugar assim, você não troca, você protege. Mas como saber se sua casa é esse lugar? Como reconhecer se você está vivendo em um espaço comum ou em um ponto de força que sustenta sua vida de formas que você ainda não percebeu completamente? É exatamente isso que vamos ver agora. Existem sinais, sutis, silenciosos, mas inconfundíveis quando você sabe onde olhar. E se sua casa tiver esses sinais, você vai entender por que deixar ela para trás pode ser o erro mais caro que você jamais cometeria.
não em dinheiro, mas em estabilidade, em clareza, em força. Então, preste atenção, porque o que vem agora pode mudar tudo. A maioria das pessoas vive anos em um lugar e nunca para sentir o que aquele lugar faz por elas. Elas acordam, saem, voltam, dormem, repetem, e no dia em que decidem vender, olham ao redor e veem apenas paredes, móveis, nunca percebem o que estava sustentando tudo nos bastidores. É como viver perto de uma nascente de água pura e nunca beber dela. Você sabe que está ali, mas nunca se conecta de verdade. Nunca percebe o quanto dependia daquilo até secar. E quando seca, já é tarde. Por isso, antes de continuar, eu preciso que você faça algo comigo. Feche os olhos por um segundo, só um segundo. E pense na sua casa, não na planta baixa, não no valor de mercado, não no que está quebrado ou no que precisa ser reformado. Pense no que você sentiu na última vez que voltou para casa depois de um dia pesado. Aquele momento em que você cruzou a porta, largou as coisas, respirou fundo e algo dentro de você se reorganizou. Você não deu nome para isso, mas aconteceu. Agora pense nas manhãs, naquele instante antes de sair, quando você está pronto de pé na sala e olha ao redor por um segundo, quase sem perceber, como se estivesse se despedindo. Não da casa, de algo maior, de uma sensação que você ainda vai precisar quando voltar. Isso não é nostalgia, é reconhecimento. Você está sentindo o que a casa faz, o que ela sempre fez, silenciosamente, e agora você vai aprender a identificar isso com clareza. Porque existem sinais que revelam quando uma casa deixou de ser apenas um espaço físico e se tornou um ponto de força. Um lugar que organiza o caos, que protege sem você pedir, que devolve equilíbrio quando o mundo só tira. São 9 sinais. Alguns você vai reconhecer imediatamente, outros vão te surpreender. Mas quando terminar de ouvir todos, você não vai mais olhar para a sua casa da mesma forma. E a decisão de ficar ou ir embora nunca mais será apenas sobre dinheiro. Vamos ao primeiro sinal. Você já passou por aquele momento em que o dinheiro aperta, as contas se acumulam e você olha para o que tem e pensa: não vai dar. Mas então, de alguma forma, dá. Não de forma mágica, não sem esforço, mas algo acontece. Uma oportunidade surge, um dinheiro que você não esperava chega, alguém te oferece um trabalho extra, a solução aparece. E quando você olha para trás, percebe que por mais apertado que tenha sido, o essencial nunca faltou. A luz não foi cortada, a comida não acabou. Vocês não ficaram desprotegidos. Isso não é sorte, é o primeiro sinal. Segurança no essencial. Mesmo nos momentos de aperto, o básico se sustenta, como se houvesse uma proteção invisível ao redor daquele espaço. Como se o lugar onde você vive tivesse uma força própria que não deixa você afundar completamente. Pense bem, quantas vezes você passou por crises financeiras, emocionais, familiares, e no final, olhando de onde estava, daquela casa, daquela sala, daquela cozinha, você encontrou a solução ou a solução encontrou você? Esse é o tipo de estabilidade que não aparece em laudo de avaliação, mas você sente. E quando sai desse lugar, leva tempo até reconstruir isso em outro espaço, se é que consegue. Agora pense no segundo sinal. Você chega em casa depois de um dia difícil, o trânsito estava impossível, o trabalho foi desgastante, alguém disse algo que te abalou, você está tenso, cansado, a cabeça acelerada, e então você abre a porta e algo muda. Não é a temperatura do ar, não é o silêncio, é outra coisa, como se o corpo soubesse que pode relaxar agora, como se a mente tivesse permissão para desacelerar. Você larga as coisas, respira fundo e sente o peso sair dos ombros. É alívio,
Mas não é só isso. É a sensação de que aquele lugar te devolve o que o mundo tirou. Você não precisa lutar ali dentro. Não precisa se defender. Não precisa estar em alerta, porque aquele espaço te conhece e te acolhe, sempre acolheu. Isso é raro, e você sabe disso, porque já esteve em outros lugares onde não sentia o mesmo, onde entrar ou sair era indiferente, onde você dormia, mas não descansava de verdade. Mas na sua casa, você desliga, e isso não tem preço. Terceiro sinal. Pense nas pessoas que entram na sua casa. Não todos, mas algumas. Aquelas que, quando sentam ali, conversam diferente, mais profundo, mais real. Como se aquele espaço permitisse uma vulnerabilidade que não acontece em outros lugares. Você já reparou nisso? Como certas amizades se fortalecem ali, como certas conversas que mudam tudo acontecem à mesa da sua cozinha, como pessoas certas se aproximam e as erradas não ficam. Não é coincidência. É a presença humana certa, sendo atraída por um espaço que sustenta conexões verdadeiras. E quando você sai desse lugar, você não perde apenas o endereço. Você perde o ambiente onde vínculos profundos aconteciam naturalmente, onde as pessoas se sentiam seguras para serem elas mesmas. E agora, antes de continuar, eu preciso te pedir algo. Pare por um instante e reconheça em silêncio ou em voz alta o que aquele espaço já sustentou até aqui, as crises que não te destruíram, as noites em que você conseguiu descansar de verdade, as pessoas que se tornaram importantes porque se sentiram bem ali. Reconheça isso, porque quando você nomeia, você ativa, e quando você ativa, você fortalece. Sua casa não é apenas um bem, ela é um guardião silencioso. E quanto mais você reconhece isso, mais forte essa proteção se torna. Quarto sinal. Você já reparou como algumas pessoas desmoronam diante de problemas, enquanto outras, mesmo abaladas, sempre se recompõem? A diferença não está apenas na força individual. Está no que a sustenta quando tudo parece ruir. Pense em você. Quantas vezes você foi atingido por algo pesado, uma decepção, uma perda, uma notícia devastadora, e mesmo assim, dias depois, você estava de pé novamente. Talvez não inteiro, mas de pé. De onde vem essa capacidade de recuperação? Parte vem de você, mas parte vem do lugar onde você volta todo dia. Do espaço que te vê quebrado e silenciosamente te reorganiza. Onde você dorme e acorda diferente. Onde o tempo cura mais rápido porque o ambiente permite. Isso é vitalidade. E uma casa que sustenta a vitalidade é um tesouro raro. Quinto sinal. Olhe ao redor agora. Não com os olhos de quem quer vender, com os olhos de quem testemunhou. O que cresceu enquanto você estava aqui? Aquele projeto que você começou e terminou. Aquela ideia que parecia impossível e tomou forma. Os filhos que chegaram pequenos e hoje têm altura para olhar nos seus olhos. As plantas que você cuidou e que agora florescem. Crescimento não acontece em qualquer lugar, ele precisa de solo fértil. E se tudo isso floresceu aqui, talvez esse espaço tenha algo que o próximo não terá. Talvez aqui seja onde as coisas realmente acontecem, onde a vida avança. E agora, a segunda ativação. Você reconheceu o que esse lugar sustentou. Agora é hora de cuidar dele de volta. Não com reformas caras, não com grandes mudanças, mas com intenção. Olhe para o espaço com atenção. Arrume algo que estava desorganizado. Limpe o que estava esquecido. Coloque amor naquilo que você já dava como garantido. Porque quando você cuida conscientemente do lugar que te sustenta, você fortalece o ciclo. E tudo o que precisa crescer, cresce com mais força. Sexto sinal.
Você já teve problemas que pareciam impossíveis de resolver e de alguma forma se resolveram? Não estou falando de milagres, estou falando de algo mais sutil, aquela conversa difícil que finalmente aconteceu, aquele conflito que depois de dias tenso encontrou um caminho, aquela solução que veio enquanto você estava apenas sentado, pensando, olhando pela janela. Por que isso acontece? Porque certos espaços facilitam resolução. Eles não acumulam energia destrutiva, eles diluem tensão, permitem clareza. E quando você precisa tomar uma decisão importante, aquele lugar te ajuda a enxergar o que realmente importa. Pense nos problemas que você já resolveu dentro daquela casa, nas conversas que pareciam impossíveis e aconteceram, nos impasses que se desfizeram sem você saber exatamente como. Isso não é sorte, é o espaço trabalhando a favor da sua estabilidade. Sétimo sinal: olhe para trás agora, para os últimos anos, para os momentos que marcaram você. Onde você estava quando recebeu aquela notícia que mudou tudo? Onde você estava quando tomou a decisão mais difícil da sua vida? Onde você estava quando superou o que parecia impossível? Aposto que muitos desses momentos aconteceram ali, naquela casa, naquele lugar. Porque os momentos decisivos da vida não acontecem em qualquer lugar. Eles acontecem onde você se sente forte o suficiente para enfrentá-los, onde você pode cair e saber que vai se levantar. Sua casa guarda essas memórias. E essas memórias, por sua vez, fortalecem o lugar. É um ciclo. E quando você vende, você não está apenas deixando um endereço. Você está deixando o solo onde suas maiores vitórias foram construídas. Faltam apenas 2 sinais, e eles são os mais poderosos. Oitavo sinal. Você já sentiu aquilo? Aquele momento em que alguém te pergunta: por que você não muda para um lugar melhor? E você hesita. Não porque não tem a resposta, mas porque a resposta não é lógica. Você sabe que poderia ganhar mais espaço, que poderia estar em um bairro mais valorizado, que a oferta é boa, que faz sentido na planilha, mas algo dentro de você diz: não, aqui é o meu lugar. E você não sabe explicar, só sente. Isso é pertencimento. E pertencimento verdadeiro não se negocia. Não é apego sentimental, não é medo de mudança. É uma intuição profunda de que aquele espaço te reconhece, que você está onde deveria estar, que sair seria quebrar algo que ainda está sendo construído. E quando você ignora essa intuição por argumentos externos, por pressão financeira, por comparações que nunca acabam, você carrega o peso da escolha errada por anos. Porque não é sobre tijolos, é sobre raiz. Nono sinal, o mais poderoso: amor. Não o amor que se declara, mas o que se vive, silenciosamente, no dia a dia. Aquele amor que está no café feito com atenção, na mão no ombro quando alguém está exausto, no respeito pela dor do outro, na presença que não precisa de palavras, no cuidado que se repete, dia após dia, sem esperar nada em troca. Esse amor acontece onde você vive, porque se acontece, você está protegido, não apenas de problemas externos, mas do vazio, da desconexão, do cansaço que mata por dentro. E uma casa onde o amor se vive assim é mais do que um bem, é um santuário. Você não troca um lugar desses por metros quadrados. Você não vende um espaço assim por números numa conta bancária. Você protege, você honra, você fica. E agora que você conhece os 9 sinais, você sabe o que tem. Mas e quem não sabe? E quem decide ir embora sem perceber o que está deixando? Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. Mas existe uma diferença entre ocupar espaço e ser sustentado por ele. A maioria das pessoas passa a vida inteira sem perceber que alguns lugares fazem mais do que apenas abrigar. Eles fortalecem, eles organizam, eles seguram você quando tudo ao redor desmorona.
E você pode viver anos sendo sustentado por um espaço assim, sem dar nome para isso, sem agradecer, sem reconhecer conscientemente, apenas vivendo, apenas sendo cuidado, até o dia em que você decide sair. E é só nesse momento, quando a mudança já aconteceu, quando a porta se fechou pela última vez, que você começa a sentir o peso da ausência. Não é saudade, é desequilíbrio, como se algo que te sustentava invisível tivesse sido cortado. E você agora precisa se manter de pé sozinho, de um jeito que não precisava antes. Algumas pessoas levam meses para perceber, outras levam anos, e quando finalmente entendem o que perderam, já é tarde demais para voltar, porque o espaço foi vendido, e outro alguém agora vive ali, e o que era seu, o que sustentava você, agora sustenta outra pessoa. Não estou dizendo isso para assustar você. Estou dizendo porque você merece saber. Você merece entender que nem toda decisão baseada em lógica conduz para onde você imagina, que nem toda oportunidade financeira compensa o que você perde em troca, e que existem perdas invisíveis, as mais perigosas de todas, porque você só percebe quando já é tarde. Mas e se você pudesse ver antes? E se alguém te mostrasse o que acontece quando uma pessoa ignora os sinais e vende o que não deveria ter vendido? Vou te contar uma história, não é ficção. Aconteceu. E pode estar prestes a acontecer com você se você não prestar atenção. Havia um homem que viveu 20 anos na mesma casa. Não era grande, não era em bairro nobre, era simples, 3 quartos, sala pequena, quintal apertado, mas era dele. E naquele lugar ele construiu tudo o que importava. Foi ali que ele se recuperou de um desemprego devastador. Foi ali que seus filhos cresceram. Foi ali que ele e a esposa aprenderam a conversar de verdade, depois de quase desistir. Foi ali que as soluções sempre apareciam, mesmo quando tudo parecia sem saída. Mas então veio a proposta. Um valor acima do mercado. Um comprador interessado. Uma oportunidade que, segundo todos à sua volta, ele não podia recusar. Você vai conseguir comprar algo melhor, em um lugar melhor. É a chance da sua vida. Ele hesitou. Sentiu aquele incômodo no peito, aquela sensação de que algo estava errado, mas não conseguiu nomear o que era. E como os números faziam sentido, como todo mundo ao redor parecia ter certeza, ele aceitou. Vendeu. No dia da mudança, ele olhou para trás uma última vez. A casa estava vazia, as paredes nuas, o chão limpo. Mas ainda assim, ele sentiu algo. Como se estivesse deixando mais do que móveis e lembranças, como se estivesse abandonando uma força invisível que sempre o sustentou. Mas era tarde. Os papéis estavam assinados, o dinheiro na conta, a nova casa esperando. Nos primeiros meses, tudo parecia bem. A casa nova era maior, mais moderna, melhor localizada, tudo o que ele achava que queria, mas algo estava diferente. Ele não conseguia dormir da mesma forma. Acordava no meio da noite com uma inquietação que não sabia explicar. O corpo não relaxava, a mente não desacelerava, como se aquele espaço não o reconhecesse, como se ele fosse apenas um visitante. E então, os problemas começaram. Não foram problemas grandes no começo, foram pequenas rachaduras. Um conflito com a esposa, que antes se resolveria em uma conversa, agora se arrastava por dias. Um projeto no trabalho que antes fluiria naturalmente, agora travava em cada etapa. Contas que antes, mesmo apertadas, sempre se ajeitavam, agora viravam dívidas. Ele tentou ignorar. É fase de adaptação, dizia para si mesmo. Logo passa. Mas não passou. Os filhos começaram a brigar mais. A esposa ficou distante. Ele mesmo se sentia cansado o tempo todo, mesmo dormindo às mesmas horas. Como se estivesse carregando um peso invisível que não conseguia largar. E o pior, ele não entendia por quê. Tudo parecia igual. A rotina era a mesma. O trabalho era o mesmo. A família era a mesma. Mas algo fundamental havia mudado.
algo que ele não sabia nomear. Até que, um ano depois, ele passou em frente à casa antiga. Estava diferente. O novo morador tinha pintado a fachada, trocado o portão, plantado flores. Mas não era isso que chamou sua atenção. Era a sensação. Aquela casa ainda tinha força, ainda irradiava estabilidade, e outra pessoa agora vivia protegida por ela. Foi nesse momento que ele entendeu. Ele não tinha vendido uma casa. Ele tinha abandonado um ponto de força, um lugar que o sustentava de formas que ele nunca percebeu enquanto estava ali. E agora, tentando reconstruir isso em outro espaço, ele descobriu que não era simples, que não era rápido, e talvez nunca fosse igual. Ele tinha trocado prosperidade silenciosa por metros quadrados. Proteção invisível por números em uma conta, raiz por aparência. E agora, tarde demais, ele sabia. Essa história pode ser sua, ou pode não ser. Depende do que você faz agora. Existe um tipo de perda que você não sente no momento em que acontece. Você assina os papéis, recebe o dinheiro, muda para o novo endereço e tudo parece bem, mas aos poucos algo se desfaz. Aquela facilidade que você tinha para resolver problemas diminui. Aquela sensação de que não importa o que acontecesse, você conseguiria se reerguer, enfraquece. Aquele equilíbrio silencioso que tornava a vida mais leve, desaparece. E você não conecta os pontos, porque a mudança foi meses atrás, porque a casa nova é boa, porque a lógica continua dizendo que foi a decisão certa, mas o fluxo foi interrompido. E quando o fluxo se interrompe, você não percebe de imediato. Você só percebe quando a seca chega. Quando as coisas que antes vinham fácil, agora custam. Quando a estabilidade que você dava como garantida se torna luta constante. Tem coisas que só se entendem depois. Depois que você tentou reconstruir e não conseguiu. Depois que percebeu que aquele lugar não era apenas um endereço. Era o ponto onde tudo se organizava. Depois que passou em frente à casa antiga e sentiu o peso da ausência. E aí você se pergunta, eu realmente precisava daquele dinheiro tanto assim? Eu realmente precisava de mais espaço? Ou eu apenas deixei que vozes externas decidissem por mim? Não estou dizendo que você nunca deveria vender. Estou dizendo que você deveria saber o que está vendendo. Porque se sua casa tem os sinais, se aquele lugar te sustenta de formas que você ainda não percebeu completamente, então a pergunta não é quanto vale essa casa. A pergunta é quanto custa perder o que me sustenta? E essa resposta você só descobre quando é tarde, ou agora, enquanto ainda pode escolher ficar. Você não chegou até aqui por acaso. Se essa mensagem encontrou você, é porque algo dentro de você já sabia. Já sentia que aquele lugar onde você vive não é apenas um imóvel. Que existe algo mais profundo acontecendo ali, algo que você não conseguia nomear. Agora você sabe. Sua casa pode ser um ponto de força. Um lugar onde prosperidade se acumula silenciosamente, onde proteção acontece sem você pedir, onde equilíbrio se reconstrói, mesmo quando o mundo ao redor desmorona. E quando você reconhece isso, quando você nomeia, quando você cuida conscientemente desse espaço, você fortalece tudo. A proteção aumenta, a clareza se aprofunda, as soluções chegam mais rápido. Porque você não está mais apenas vivendo ali. Você está honrando o que te sustenta. Sua casa deixa de ser um bem. Ela se torna um guardião. E guardiões não se vendem. Eles se protegem. Isso não significa que você nunca pode mudar. Significa que, antes de tomar qualquer decisão, você precisa saber o que está deixando para trás. Precisa avaliar não apenas o que ganha em dinheiro, mas o que perde em estabilidade, em força, em raiz, porque nem todo solo é fértil. E quando você encontra um que é, quando você planta raízes profundas, quando as coisas finalmente começam a florescer, você não abandona. Você colhe, você cuida,
Você permanece. E toda vez que alguém te perguntar por que você não vende, você vai saber a resposta. Porque você não está preso, você está ancorado. E há uma diferença enorme entre essas duas coisas. Se essa mensagem fez sentido para você, se você reconheceu sua casa nesses sinais, faça parte dessa comunidade. Inscreva-se no canal agora, deixe seu like neste vídeo e nos comentários escreva de onde você está nos ouvindo, sua cidade, seu país, para que possamos ver quantas pessoas ao redor do mundo estão protegendo seus pontos de força. Porque você não está sozinho nessa escolha. Existem milhares de pessoas que entendem o valor de permanecer, que sabem que verdadeira prosperidade não está em trocar constantemente, está em criar raízes profundas e colher o que só o tempo pode dar. Sua casa te sustenta há mais tempo do que você imagina. Agora é sua vez de sustentar ela de volta. Proteja o que te protege, honre o que te sustenta e nunca esqueça, você não está apenas morando em um lugar, você está sendo guardado por ele.